A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Este é o início do capítulo de hoje, com um trecho da explicação citada diretamente de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando pensamos na palavra ressurreição, podemos encará-la como uma extensão do verbo ressurgir, tornar a aparecer e a ser reconhecido. A partir dessa definição, podemos distinguir o termo à ideia de reencarnação, ressaltando que a ressurreição existe, mas não da maneira como eles entendiam antigamente. Esse ponto fica claro quando é falado sobre Lázaro, personagem bíblico que estava morto e ressuscitou. A morte de Lázaro, porém, era apenas aparente, como se dá nos casos de letargia, onde o espírito se vê deslocado do corpo físico, mas ainda continua ligado a ele pelo cordão perispiritual. Esse tipo de situação orgânica pode acontecer por várias razões, motivo inclusive pelo qual foi criado o velório, por exemplo, na Idade Média. Neste período, era uma prática comum consumir bebidas alcoólicas em copos e canecas compostas de um metal chamado estanho, cuja combinação com o álcool levava a uma espécie de narcolepsia induzida, ou seja, uma morte aparente. Era comum ver pessoas, entre aspas, caindo mortas sem mais nem menos nos bares da cidade, por exemplo. E para ter certeza de que a pessoa realmente havia morrido, os familiares e amigos ficavam à sua volta vigiando o corpo por um tempo para observar se ele não retornaria aos sentidos. Como a vigia durava tanto no período diurno como no noturno, eles criaram o costume de rodear o corpo com velas, daí o nome usado até hoje, velório. Mas o que importa neste comentário é o fato de que, tanto nos casos da Idade Média, como em outros, como o de Lázaro, cuja morte era apenas aparente, podemos dizer que, de fato, ressuscitaram, pois voltaram a ser reconhecidos como de fato eram, no mesmo corpo, ante as circunstâncias e pessoas que lhes eram naturais. Todavia, antes de comparar a ressurreição com a reencarnação, há de se apontar que a ressurreição também pode ser entendida pelo escopo do retorno à pátria espiritual. Isso porque, sendo o plano astral nossa verdadeira pátria, na qual não dependemos da matéria para nos caracterizar ou definir, quando retornamos a ela, voltamos a ser reconhecidos pelos amigos e familiares espirituais que ali aguardavam ansiosamente o nosso regresso. É neste sentido que Jesus afirma, por exemplo, que ele era o caminho da ressurreição e da vida, pois ele veio para revelar as verdades da alma, ensinando sobre a libertação da matéria para o enaltecimento do espírito na verdadeira vida espiritual. Quando pensamos em reencarnação, no entanto, é um pouco diferente, visto que regressamos ao mundo carnal sem sermos, de fato, reconhecidos como éramos antigamente. Chegamos com novos corpos, novas ideias,
limitados pela lei de ação e reação quanto aos nossos dons e capacidades intelectuais. Reencarnar a partir disso é ganhar uma nova oportunidade de redenção, utilizando do meio material para expurgar os desvios da alma através dos resgates e das provações que a vida neste plano impõe. Este foi o caso até mesmo de João Batista, que já foi apresentado e discutido no capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo neste canal. Mesmo um espírito tão evoluído quanto João, precisou ser submisso a essa lei natural, imposta por Deus a todos os seus filhos que ainda dependem da carne para aprender e para se desenvolver. Nas passagens bíblicas sobre ressurreição, Jesus fala sobre reviver da água e do Espírito, como pode ser encontrado em João capítulo 3. A água a qual o Mestre se refere é nada mais que uma alusão ao plano material, enquanto o Espírito é justamente uma analogia ao regresso à pátria espiritual. Tanto que o próprio Jesus complementa dizendo: o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Em outras palavras, podemos interpretar as palavras do Cristo como: se um homem não passa pelo ciclo evolutivo da reencarnação, não pode entrar no reino de Deus. Entendendo também que a expressão reino de Deus nada mais é do que a consciência em harmonia com as leis divinas, em paz e tranquila. Jesus ainda continua e diz: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, ainda que sejamos ignorantes demais para compreender os motivos e a direção do sopro divino, ou melhor dizendo, da vontade divina, ainda assim estamos inseridos nessa realidade, pois somos todos criados à imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso, como espíritos. Em suma, ninguém pode escapar da reencarnação se seu programa estiver no itinerário divino. E podemos refletir que essa imposição é fundamental para que tenhamos estímulos para mudar nossa vida para melhor. Afinal, somente com a experiência carnal podemos compreender com maior intensidade e significado o que é bom e o que é mal. Somente através dela é que podemos sentir e viver uma justiça incorruptível e imparcial, cuja finalidade é direcionar o homem ao amor supremo. Por fim, este mesmo amor só pode ser compreendido na amplitude deste mandamento supremo à luz de Deus com a ajuda das reencarnações. Caso contrário, onde está a justiça e o amor na vida daqueles que nascem fadados com enfermidades terríveis, com deficiências que aparentemente os tornam tão menos favorecidos do que os que vêm ao mundo agraciados com boa saúde e um corpo sem limitações? Agora, se entendemos que essas condições são justamente a manifestação da justiça divina, cobrando aquilo que foi feito de mal lá atrás em outras encarnações, podemos enxergar o quanto Deus nos ama, ainda que, para mostrar esse amor, Ele precise nos educar a duras penas. Sem compreender sobre a reencarnação e sua função, como não se revoltar ou se indignar com tantas pessoas tomando atitudes medíocres e mesquinhas sem que a justiça chegue a eles ainda nesta vida? Escravidão, tortura, corrupção, assassínio. E a lista segue extensa de iniquidades, as quais, quando a justiça aparentemente falha neste plano, ela se aplicará, sem dúvidas, mais adiante, fazendo com que tudo seja resgatado e quitado nas reencarnações que virão. Ora, desta forma há razão e sentido no processo de evolução, sem contar que fica mais confortável deixar a verdadeira justiça nas mãos de Deus, sem que precisemos manchar nossa consciência, transformando a vingança em uma pseudo-justiça, por exemplo. O que quero dizer é que quem aceita e entende a função de reencarnar também aprende a passar pela vida carnal com olhos mais tolerantes, com um coração mais aberto às lições que vêm e vão a todo instante, vigiando sempre sob a certeza de que cada um está fazendo o que pode para levar desta encarnação boas experiências. Ainda que uns tantos sejam instrumentos do sofrimento e da aflição, causando dor e desespero aos seus irmãos de jornada, tudo faz parte do grande projeto de aprendizado que este planeta nos permite vivenciar. Ora,
Quando estivermos livres da necessidade de reencarnar e tivermos o infinito pela frente numa realidade de amor e caridade, quando olhamos para trás, o que serão meros instantes de sofrimento? Apenas um pequeno degrau para a evolução. Este ponto de vista nos dá um conforto muito importante para encarar a vida como ela é, uma reencarnação de muito aprendizado. Para encerrarmos nossa reflexão de hoje, convido a todos para lerem na íntegra os itens de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, já que lá está uma sequência objetiva e muito explicativa sobre as ideias de ressurreição e reencarnação. O que convém levar daqui é a compreensão de que, se estamos encarnados, é porque existe uma finalidade nesta existência material. Desde que acreditamos em Deus e nas palavras de Jesus, temos que concluir que tal finalidade é afim com a lei divina, conduzindo-nos sempre a um patamar cada vez mais próximo de nossa perfeição, ciclo a ciclo. Ainda que não tenhamos a compreensão exata de como a justiça e o amor divino operam entre as ressurreições e as reencarnações que permeiam esses ciclos, podemos guardar esperança de que, um dia, talvez quando o conhecimento pleno de nosso passado nos for revelado, tudo se encaixará no plano divino e o significado verdadeiro da vida nos será despertado. Por fim, lembremos que o termo ressurgir comumente é melhor empregado e entendido no contexto espiritual, enquanto que o termo reencarnar se encaixa melhor com a travessia da alma para o retorno à matéria. Finalizo com uma citação deste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que afirma: quando se trata de remontar os efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia, de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Considerando tudo isso, críticos e pensativos, pedimos a Deus que nos abençoe e que continue nos auxiliando na interpretação do Evangelho e das leis naturais, hoje e sempre.